Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Congresso Nacional de Profissionais Agrícolas, né, e o terceiro workshop interdisciplinar de Ciências Agrárias. Eu me chamo Adriana Priscila, sou mestre em agronomia pela UFPB e também sou bióloga pela mesma instituição. E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o potencial produtivo e nutricional do feijão calpi em regiões com restrição hídrica, né, em regiões com baixos índices pluviométricos. Vou falar um pouco sobre as minhas experiências na graduação, né, com essa cultura, onde eu participei de alguns projetos, e também a minha experiência no mestrado. O feijão calpi, como é conhecido, né, pela maioria, apresenta uma diversidade na sua nomenclatura popular. Então, aqui na região Nordeste, o feijão calpi tanto é conhecido como feijão de estrada, feijão de praia, feijão de rama, feijão fraldinho, feijão macaça, feijão de corda, né? Até mesmo como feijão do sertão, macaçará ou macaçara. Então, todas essas são nomenclaturas populares no qual a gente conhece o feijão calpi, sendo que o feijão macaça eu acho que é o mais conhecido por todos aqui do Nordeste, né? Por todos aqui dessa região. Então, além de uma variação nessa nomenclatura popular, o feijão calpito vai apresentar uma variedade, inúmeras variedades, como que a gente pode conhecer também como feijão roxinho, o corujinha, o macapu, o cariri, o sempre verde, entre outros, né? Além de variedades, também temos algumas cultivares, que são variedades já melhoradas, que são desenvolvidas pela Embrapa ou por outras instituições, que são as BRS, né? Então, a gente vai ter também a BRS Pajeú, BRS Pujante, BRS Tapalhum, Nova Era, Acareste, Quixique, Rouxinol e outras, né? Que são cultivares que apresentam potencial produtivo para a produção de sequeiro. Então, todas essas cultivares que eu trago aqui nessa tabela, elas são adaptadas para a produção de sequeiro. Entre as culturas de grão, o feijão calpi é a que exibe o mais alto nível de variação de cor, tamanho e forma da semente, né? Então, o feijão calpi ele vai apresentar uma variação aí na coloração, indo de um marrom claro a um marrom escuro, preto, o branco também, como a gente vê, uma caíba branca, uma manteiguinha. Então, tudo isso são variedades dentro dessa cultura. E a coloração, né? Está diretamente relacionada com o valor nutricional do feijão, né? Então, provavelmente um feijão com coloração mais escura vai apresentar nutrientes ou mais nutrientes do que um feijão com coloração mais clara, né? Então, principalmente em relação aos compostos bioativos. O feijão calpi ele é fonte de nutrientes, né? O calpi ele vai possuir vários nutrientes que promovem benefícios para a saúde humana, como o alto teor de carboidratos. Carboidratos a gente encontra como fontes, que são fontes de energia, né? Entre esses carboidratos que o feijão o calpi apresenta, o amido ele é o principal carboidrato dessa leguminosa. E também vai apresentar proteínas, açúcares solúveis, aminoácidos, vitaminas e minerais. Minerais como o cálcio, o ferro, o magnésio, o fósforo, superiores a outros tipos de feijão. Então, muitos trabalhos traz aí, né, quando avalia o valor nutricional dessa leguminosa, comparado a outros tipos de feijão, ela sempre se apresenta superior em relação ao seu valor nutricional. Além disso, também o feijão calpi, as variedades e cultivares de feijão calpi, eles vão atender às doses diárias recomendadas, né, para a ingestão diária. Então, essa leguminosa ela vem sendo apresentada como fonte de nutrientes. Não é à toa, né, que o feijão calpi ele está ali presente na mesa da maioria dos brasileiros, né, faz parte como do principal alimento. Devido a esse potencial nutritivo, é a leguminosa mais consumida no Norte e Nordeste. Aqui, quando a gente dá uma olhadinha para o mapa do Brasil, né, para o consumo dessa leguminosa no Brasil, a gente vê que é no Norte e no Nordeste que apresenta o maior consumo dela, relacionado às outras regiões, como o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul, não tem muito consumo do feijão calpi, como no Norte e no Nordeste.
Porém, é na região Nordeste que apresenta o menor rendimento da cultura. Apesar de ser aqui onde a gente mais consome o feijão calpi, é aqui onde essa cultura apresenta o menor rendimento. E ao que isso está relacionado, né? Porque a gente consome tanto feijão e a gente não está produzindo feijão de acordo com o que a gente está consumindo, para atender ao mercado dessa leguminosa. Está muito relacionado ao manejo da cultura, né? A maioria da produção do feijão calpi aqui na região Nordeste é proveniente da agricultura familiar. Então, falta tecnologia, falta até mesmo irrigação para que possa produzir mais dessa cultura, né? Como a gente sabe, o feijão calpeiro é produzido por agricultores, então os agricultores eles esperam o período de chuva e muitas vezes as chuvas não são certas, né? Chove um dia, passa um mês para chover de novo, passa 15 dias e tudo isso vem a afetar a produção dessa cultura aqui na região. Então a produção aqui ela não está atingindo o consumo da região, então a gente está produzindo menos do que a gente está consumindo. Ano passado, no final do ano passado, saiu essa notícia, né, que o feijão ele está desaparecendo da mesa do Brasil e está dando espaço para outras culturas de grão, né, como a gente vê aqui no caso da soja. A soja vem, a produção de soja vem aumentando no Brasil e com isso o preço do feijão também vem aumentando, né, porque vem diminuindo a plantação e essa cultura acaba sendo importada, exportada. E com isso, né, o preço vai aumentando. Então, para que a produção aumente aqui na nossa região Nordeste, né, para que venha a atender o mercado de calpi, é necessário desenvolver e cultivar que seja tolerante à seca, já que a gente não tem tecnologia adequada o suficiente para produzir aqui, então é necessário que a gente use cultivares que sejam resistentes. Como vão ser selecionadas essas cultivares? É preciso, né, que a gente identifique quais são essas cultivares e desenvolva também que sejam resistentes à seca, resistentes à doença ou da produção de grão. Ele tanto vem apresentar as características físicas, né, como tamanho, cor e brilho, e também as características nutricionais que seja aceitável no mercado. Então, a gente sabe que toda cultura nova ela precisa passar por uma série de análises sensorial para ver se ela vai ser aceitável no mercado com relação tanto a essas características físicas, como também ao seu valor nutricional, né? Algumas pesquisas também já vêm assim, investigando sobre quais as respostas do feijão calpiá seca, né? Quais as alterações que ocorrem na planta, no grão, né? Então a gente vê que a seca extrema, por mais que essa leguminosa ela seja adaptada a uma condição de sequeiro, né? Por mais que seja uma cultura adaptada à condição de seca, mesmo assim a planta dela, tanto o grão também vem sendo afetado. Então a gente vê aqui pesquisa que altera as condições fisiológicas da planta, né, o que normalmente a gente já conhece, essa alteração fisiológica da planta pelas condições de seca, e também vem a diminuir o rendimento de grão e até mesmo afetar a qualidade nutricional. Então, tudo isso já são artigos, né, já publicados que vêm investigando o que a seca vem acarretar com essa cultura. Com o intuito, né, de reduzir os efeitos ali nocivos pelo estresse hídrico, alguns pesquisadores vêm estudando atenuadores do estresse, como a gente vê mesmo na UEPB de Campina Grande, temos o professor Alberto, né, esse é o grupo de estudo que vem ali estudando esses atenuadores há alguns anos, né, como vocês podem ver, se interessarem por atenuadores do estresse, podem entrar no currículo Lattes dele, no perfil, né, vai ter lá vários artigos publicados com resposta desses atenuadores com o feijão calpi. Ele também trabalha com outras culturas, mas que não é do nosso interesse, né, para conversarmos hoje. Então, ele tanto trabalha com o ácido salicílico, que é um atenuador do estresse, né, que vem mostrando resposta ali no mecanismo responsivo aos efeitos do estresse. Então, ele tem alguns trabalhos com ácido salicílico, onde ele testa diferentes doses, diferentes formas de aplicação, e está chegando ali num valor de dose específico, né, num período específico para que essas doses sejam usadas. Então, o ácido salicílico, assim como o silício e também o ácido jasmônico, se eu não me engano, também ele estuda o ácido jasmônico, vem apresentando resposta significativa para reduzir os efeitos do estresse hídrico na planta e aumentar a produção de feijão calpi. Além do professor Alberto, também a gente tem
alguns pesquisadores da UFPB de Areia, né, que também está estudando essa leguminosa junto com outras culturas em relação à produção, né? Então, um dos resultados aqui do professor Alberto em relação ao ácido salicílico, né, um artigo de Araújo, 2018, Araújo e colaboradores, ele está nesse trabalho, aborda que o ácido salicílico promove a redução dos efeitos nocivos do estresse abiótico, o que se reflete no aumento da porcentagem de germinação, altura da plântula e teor de clorofila e carotenoides, bem como ajuste no vazamento de eletrólise e aumento no teor de prolina sobre condições de estresse hídrico. Então, tudo isso são respostas bastante significativas que ele vem tendo em relação à produção dessa cultura, né? E esses atenuadores utilizados. Nesse caso, o ácido salicílico. Como eu já tinha falado, né, além do professor Alberto, tem outros pesquisadores da UFPB, no caso, né, e outras instituições também ali que estão testando várias variedades de feijão calpi na região do Cariri, né, como tem projetos na Fazenda Almas, tem projeto na Fazenda de São João do Cariri, né, lá na sede, que é da UFPB, assim como também tem uns projetos na prata. Então, eles vêm investigando, né, qual seria as cultivares mais adaptadas, que apresentam melhor produção, tanto em condições de sequeiro como em condições de irrigado, né? Então, o projeto, ele se chama Nexus e vem ali, né, Nexus na Caatinga, tem o professor Helder, né, que é o Araújo da citação, e outros professores também que vem investigando esse modelo de paisagem agrícola sustentável, né, que está relacionado também com a conservação do meio ambiente, e a hipótese do nexo, né, do trabalho maior, como vem publicado nesse grande artigo que eles publicaram agora, né, que é os resultados apoiam a hipótese. Né? Além disso, descobrimos que o aumento da porcentagem de terras naturais na paisagem aumenta a produção de energia e de biomassa, de água e de alimentos. Né? Então, entre esses alimentos que eles vêm avaliando lá, encontra-se a cultura do feijão. Especificamente, na época, né, que eu participava do projeto, foi no ano de 2018, 2019, o feijão calpi era uma das culturas que a gente testava e que apresentou excelente desempenho em condições de seca, principalmente em lugares onde a conservação do meio ambiente é maior. Como a gente vê aqui, o resultado, né, lá da Fazenda Almas, que está localizada no município de São José dos Cordeiros. Para quem não conhece, a Fazenda Alma é uma RPPM, né? Ou seja, ela é uma reserva nacional de patrimônio particular, tem uma conservação assim de caatinga belíssima, né? Que a gente pode ver lá na Fazenda Almas. Então, lá vem sendo testado, né, algumas variedades, e as variedades vêm mostrado excelente desempenho em condições de sequeiro. Esse resultado aqui foi do ano de 2019, né, o qual foi publicado na Semana da Agronomia da UFPB. A gente vê algumas culturas aqui que foi testado, como canapu, cariri, corujinha, macaíba branca, manteiguinha, pato de vaca, rabo de tatu, roxinho e sempre verde. Então, todas essas culturas, elas foi coletadas em feiras da região aqui do Cariri, né, em Campina Grande, em Pocinhos, em Remígio e outras regiões. A gente saiu na feira e fez uma investigação prévia sobre quais eram as culturas que estavam, quais eram as variedades, perdão, que estavam sendo comercializadas na feira. A gente selecionou alguns grãos, né, e testou lá nesse município de São José dos Cordeiros. E a gente observou, né, uma excelente produção lá, como vocês podem ver aqui nas fotos, né, tudo isso aqui é o feijão calpi em condições de sequeiro. Aqui a gente vê a produção do macaíba branca, né, mais de 1.000 quilos por hectare, né, e as outras variedades também não ficaram muito atrás, né, apresentaram excelente produção. A que foi um pouco inferior, né, foi a roxinha, que mesmo assim ela está dentro do estimado para a região. Aqui também, né, foi um resultado do ano de 2018, que a gente publicou no ano de 2019, que foi testado duas variedades de feijão, que foi o roxinho e o corujinha, e a gente vê aqui que o roxinho, ele foi superior ao corujinha nas duas regiões testadas. Nesse caso aqui foi em São João do Cariri e na Prata, né? Então, todos esses resultados eles já estão publicados, seja em forma de resumo, expandido, ou em forma de artigo, como é o caso do resultado anterior, né, do corujinho e do roxinho.
Aqui foi um pouco da minha pesquisa de mestrado, né? Que a minha pesquisa de mestrado ela foi em parceria com o professor Alberto, né? O qual vem testando esses atenuadores de estresse hídrico em condições de estresse e em condições sem estresse na planta, né? Lá onde eles usam diferentes lâminas de irrigação. Nesse caso aqui foi duas, né? A lâmina de irrigação de 50%, como a gente vê aqui, e outra de 100%, que está relacionada com a evapotranspiração da cultura. Além disso, também ele testou duas doses de ácido salicílico, né, que temos o controle aqui, e 2 e 4 milimol. E eu avaliei na minha pesquisa se o ácido salicílico e as condições de estresse hídrico, ele ia mostrar alguma resposta na qualidade nutricional do grão. Então, a gente avaliou ali os aspectos físico-químicos, né, como características de comprimento, de peso, de grão, de largura, de coloração. Também avaliou os aspectos proteínas, lipídios, perfil de minerais, eu fiz todos os carboidratos, né, os sódios solúveis, açúcares redutores e não redutores, amido, umidade. Então, foi um monte de análise. E aqui eu vou apresentar apenas algumas análises para vocês, né, para que vocês tenham noção o quanto essa leguminosa é rica em nutrientes, o quanto o feijão calpia é importante estar presente na nossa mesa, porque vai apresentar uma diversidade de nutrientes. E se o estresse, mais o atenuador do estresse, que seria o ácido salicílico, ele vai ter alguma resposta ali na qualidade nutricional, vai afetar de alguma forma, né, a qualidade nutricional. Também fiz análise de potencial funcional, onde a gente avaliou antocianinas, avaliou flavonoides amarelos, atividade antioxidante, e também aspectos sensoriais, né, como são variedades cultivares que não razoavelmente novas, né? Assim, não tem nenhuma análise sensorial com ela, né? Nenhuma análise de aceitação no mercado. Eu também fiz uma análise de aceitação no mercado, né? Onde eu treinei pessoas para que fossem avaliar essas cultivares em relação às suas características, né? Tanto as características físicas como também as características paladáveis, né? Onde eles vieram a comer o feijão e ver o sabor e tal, onde identificaram se tinha o gosto parecido com o feijão já estabelecido no mercado ou não. Então aqui eu vou trazer um pouco da minha experiência, né, com esses dois fatores e as qualidades nutricionais, se vem a afetar ou não. Então eu trago só alguns resultados bem por cima do que eu fiz, para que a gente possa entender aqui, né, o valor nutricional dessas três cultivares. Levando em consideração a importância, né, do que a melhoria nos parâmetros nutricionais, na melhoria nos parâmetros nutricionais, eles precisam vir acompanhados da melhoria na produção, né? Não adianta ter uma excelente produção se aquele grão não vai apresentar a finalidade dele, né? Que é o consumo, se não vai ter, se os valores nutricionais não vão ser mantidos. Então, aqui, com relação a proteínas e lipídios, que o feijão ele é bastante rico em proteínas e também em lipídios, eu observei que não teve diferença para os fatores, né? Para o estresse e para o ácido salicílico. Ou seja, o ácido salicílico ele não vai interferir ali no teor de proteína nem no teor de lipídios. Então, as variedades se diferenciaram só entre elas, como a gente vê aqui, né? O pujante ele vai apresentar um maior teor de proteínas em relação às outras duas cultivares. E aqui a gente vê o tapalhum apresentando maior teor de lipídio, né? Lipídios até superior, que já foi identificado em outras pesquisas. Aqui a gente vê o teor de sódios solúveis, eles vão apresentar efeitos significativos para os fatores, né? Então, o teor de sódios solúveis ele foi inferior para o PAGU, né? Que foi uma das variedades que eu avaliei no controle da condição hídrica normal, e ele foi superior com o uso de 4 milimol de ácido salicílico para pujante e com o uso de 2 milimol de ácido salicílico para tapalhão. Então, o aumento na taxa fotossintética líquida gera um acúmulo de açúcar, né? Como é um resultado que já foi abordado por Garcia e a gente pode observar aqui, né? Que se teve um aumento na taxa fotossintética, acumulou um pouco de açúcares, como a gente vê nos sódios solúveis. Quando a gente compara as variedades, a gente vê ali que a tapalhum e a pujante, elas se mantiveram um nível de sódios solúveis superior
a PAGEU. Quando a gente parte para o açúcares não redutores, foi um resultado bem significativo para o meu trabalho, que a gente vê uma redução dos açúcares não redutores para os 3 cultivares, com aumento das doses de ácido salicílico. E outra pesquisa, né, com ácido salicílico, não era na cultura de feijão, eu não lembro no momento qual era, mas era atenuando os efeitos do estresse. Também observou que o ácido salicílico ele vai direcionar a sacarose. Então, os açúcares não redutores é a sacarose, né? Então, o ácido salicílico ele consegue direcionar a sacarose para a realização de funções metabólicas. Então, uma planta sob condições de estresse hídrico ela vai apresentar uma maior função metabólica, né? Ali. Então, quando a gente vê esse resultado aqui, o açúcares não redutores, a sacarose, reduzindo com o aumento das doses de ácido salicílico, logo a gente vai na literatura e encontra que o ácido salicílico ele direciona a sacarose para a realização de funções metabólicas. Então, a gente pode ver esse resultado aqui no grão também do feijão. Quando a gente quando a gente comparou as cultivares, viu que a Tapalhum, né, que seria a cultivar de coloração mais escura, ela se apresenta superior em relação às demais. E com relação ao perfil de minerais, né, onde eu fiz vários, todos os minerais identificados, que eu fiz potássio, fiz magnésio, fiz molibdênio, então a gente vê que o feijão ele é um alimento rico em composição mineral, a gente vê a presença aqui de potássio, de ferro, de cálcio, de cobre, né, de zinco, e não foi mostrada diferença significativa para os fatores, para o estresse hídrico e para o ácido salicílico, ou seja, o teor de mineral dessas variedades ela se manteve em relação às condições que foram impostas. Então, o grão do feijão, que passou pela condição de estresse hídrico, que foi lá atenuado esse estresse pelo ácido, não foi afetado o seu teor de minerais, ou seja, se manteve, né? Mas quando a gente passa aqui para observar o efeito isolado das cultivares, a gente vê que a PAGEU e a Tapalhum, ela se mostra superior em relação ao amido. A gente observa, né, uma variação aí no valor nutricional dessas cultivares, né? Tem cultivar que vai se mostrar superior a um nutriente e a outro não. Então, sempre vai ter muito isso na literatura, né? Quando a gente vai estudar o valor nutricional do feijão, é até um pouco restrito na literatura, trabalhos que estudem o valor nutricional, né? A maioria dos trabalhos vem realmente estudar esse potencial produtivo dessa cultura. Então, ainda é poucos trabalhos que têm explorando o valor nutricional. Então, na minha pesquisa, eu vi que foi bem significativo o valor nutricional dessa leguminosa. Não é à toa, né, que ela está presente aí na nossa alimentação. E quem que nunca sentiu uma fraquezinha ali quando deixa de comer feijão um dia, né? Então deve ser exatamente por isso, por apresentar um excelente valor nutricional. Aqui foi uma análise de componentes principais, né, que eu fiz para avaliar qual a cultivar era mais rica em determinado nutriente e outras não, né, em relação a todas as análises que eu fiz. E mais uma vez a gente vê aqui que a BRS Tapalhum, né, que é a cultivada de coloração mais escura, ela se apresentou superior em diversas características com relação às demais, né. A BRS Tapalhum apresentou um grão com comprimento maior, tanto no grão cru e cozido, né, como eu falei que fiz análise tanto para grão cru e cozido, também apresentou o teor de lipídios, né, superior, os sódios solúveis, açúcares não redutores, magnésio, o amido também, por ser um grão de coloração preta, quando a gente foi fazer a análise sensorial, né, a gente observou que os provadores, eles identificaram esse grão com a coloração mais uniforme, um grão mais brilhoso também, e foi ele que foi o mais aceito no mercado, né, quando a gente compara as 3 variedades, então o BRS Tapalhum foi bem importante. Uma variedade preta que eu não conhecia, né? Variedades de feijão calpi preta, conhecia de outras culturas, mas do feijão calpi não. No caso de outra cultura não, né? No caso de outra espécie. Aqui quando a gente parte para a análise de componentes principais, eu fiz, né, análise de antocianinas, flavonoides, a gente viu que o feijão também de coloração escura, quando a gente vê aqui, ele se apresentou superior para todos os compostos bioativos que eu avaliei. Eu também vi pouca relação
dos efeitos de estresse e do ácido salicílico sobre afetar, né, a qualidade nutricional desses grãos em relação aos compostos bioativos. Pelo contrário, né? Eu não trouxe todos os resultados aqui para não ficar uma conversa cansativa, mas para que vocês possam só mesmo entender que não foi afetado os compostos bioativos pelas condições de estresse, pelo ácido salicílico, pelo contrário, para alguns cultivares, acho que foi o exemplo da pujante, a atividade antioxidante foi superior em condições de estresse, também apresentou uma maior composição de compostos bioativos. E quando a gente avalia as 3 cultivares juntas, a gente vê aqui, né, que a cultivar BRS Tapalhum, que seria essa de coloração mais escura, ela vai apresentar uma maior quantidade de compostos bioativos e também de atividade antioxidante. Com isso, né, eu gostaria de encerrar a minha palestra falando que para melhorar a produção de feijão calpi aqui na região do semiárido, né, aqui na região do Nordeste, é preciso que a gente venha aí atrás dessas cultivares que apresentem características superiores, né, tolerantes à seca, e também que o uso de atenuadores de estresse vem sendo uma alternativa para melhorar a produção aqui do feijão calpi, porque o uso do atenuador ele vai melhorar a produção e, como eu mostrei em alguns dos meus resultados, eles não vai afetar a qualidade nutricional do grão. Então, eu agradeço aí aos meninos que me convidaram para conversar um pouquinho com vocês sobre feijão calpi, né? Quem tiver alguma dúvida ou algum interesse nesses trabalhos que eu apresentei aqui, ou até mesmo trabalho com a cultura, e que quiser mandar um e-mail para mim ou que tenha alguma curiosidade, fica aí o meu e-mail, né? Para que vocês possam se comunicar comigo caso tenha interesse, né? E também tem os professores que eu já falei ao longo da apresentação que vêm trabalhando com essa leguminosa há alguns anos, né? Então, bom evento aí para vocês, pessoal, e mais uma vez obrigada pela oportunidade de conversar com vocês sobre feijão calpi.